Bom, nós até aqui temos mostrado como os colonizadores chegaram ao Rio Branco, depois virou território federal, depois Estado. Porém, foi preciso definir o contorno disso aí, porque uma coisa é a entrada pelo Rio Branco. Nós vimos pelo Tratado de Madrid que o limite seria pela nascente dos rios. Porém, aqui no caso de Roraima, nós temos duas fronteiras, uma com a Venezuela e outra com a Guiana. Nessa aula de hoje, nós vamos ver o nosso caso com a Venezuela. Então vejam só, está definido, fazendo um parênteses antes, 1750 é o Tratado de Madrid. Porém, olha só, o tratado que definiu os limites do Brasil com a Venezuela é de 1859, portanto, mais de 100 anos depois do Tratado de Madrid. E ele definiu exatamente dessa maneira: divórcio aquarium, ou divisor de águas. O que danado vem a ser isso? Veja bem, aqui, entre o Brasil e a Venezuela, no caso específico de Roraima, existe uma cordilheira Paracaima. Cordilheira é um aglomerado de montanhas que, evidentemente, escorre água para um lado e escorre água para o outro. Por isso tem esse nome de divórcio aquário, quer dizer, o divórcio das águas, onde a água separa, corre para um lado e corre para o outro. E esse corre para um lado e corre para o outro, vamos ver no slide seguinte. Veja aqui, isso aqui é o mapa do Brasil, no caso do nosso estado de Roraima, e tem aqui a Venezuela. Nessa linha aqui, ó, é tudo uma cordilheira, por isso que não é uma linha reta. Então, aqui, os rios cujas águas correm para cá, para o sul, para a bacia do Rio Branco, portanto do Rio Negro do Amazonas, banham terras brasileiras. No slide seguinte, nós vamos ver exatamente o lado da Venezuela. Veja aqui, ó. Isso aqui é o pedaço do estado de Roraima e aqui o pedaço da Venezuela no que se refere ao limite com o estado de Roraima. Então, por essas linhas aqui, estão definidos o seguinte: as águas que correm para lá, da bacia desse rio chamado Orinoco, são terras venezuelanas. As águas que correm para cá banham terras brasileiras, portanto, do estado de Roraima. Vejam no slide seguinte. Aqui, ó. Volta aquele slide lá mostrando isso que vocês veem aqui, bem irregular, tanto aqui como aqui. Veja outro slide aí, por favor. Agora, existe uma coisa importante, que é isso aqui. Diferença entre fronteira e limite. É uma coisa tênue, mas extremamente importante. Veja, fronteira é a zona periférica do território do estado que termina onde começa o do vizinho, claro. Agora, limite. O limite é mais tênue. É uma linha periférica do território que se superpõe à do vizinho. Então, veja só. O limite está ligado a uma concepção precisa, linear e perfeitamente definida no terreno. Veja outro slide, por favor. Demarcação e densificação. Aqui é uma coisa tênue, mas extremamente importante. Veja, demarcação é definir a localização exata da cabeceira dos rios. Então, os rios que
demandam água para o Brasil, tem as suas cabeceiras, não é? Essa cabeceira, ela é perfeitamente definida por uma comissão, e aqui uma coisa importante, os dois países, têm uma comissão permanente de limites. Então essas comissões vão encontrar as cabeceiras dos rios. Porém, entre uma cabeceira e outra, vem essa coisa, aí se colocam marcos nessas cabeceiras dos rios, depois vem uma coisa que se chama densificação, ou seja, de um espaço para o outro, é preciso colocar marcos densificados, e esses marcos têm que ser intervisíveis. Veja outro slide, por favor. Então veja só, hoje, na fronteira Brasil-Venezuela, existe 1.770 marcos intervisíveis, mais alguns marcos demarcatórios, são aqueles marcos das cabeceiras dos rios, portanto, um total de 2.061 marcos. Porém, a fronteira tem 2.199 quilômetros e 2.000 marcos apenas. Ora, se os marcos fossem colocados aí, daria mais de 1 quilômetro de distância de cada marco, de um para o outro. No entanto, existem marcos com 60 quilômetros de distância de um para o outro. Veja o slide seguinte. E aí, eu vou deixar esse massacre do Rachibu para comentar daqui a pouco. Veja bem. Os marcos intervisíveis é um marco que de um marco você vê o outro. Ali na fronteira BV8, no Paracaima e Santa Helena, chegando ali você observa que de um lado e para o outro existem marcos, aqueles marcos brancos, que são intervisíveis, ou seja, de um marco eu vejo o da frente e eu vejo o de trás. Por quê? Porque eles estão colocados exatamente na cumieira, onde a água escorre para um lado, escorre para o outro. Quem define o local exato disso aí são os técnicos das comissões demarcadoras. Eles estudam, eles observam, eles analisam e chegam à conclusão que naquele local é o local ideal para colocar um marco. Dali para frente vem a turma da engenharia, que vai construir aquele marco de concreto e colocar ali naquele lugar. Então veja só, se você retomar, no caso, o mapa do Brasil com a Venezuela, como eu falei anteriormente, existem marcos com 60 quilômetros de distância de um para o outro, e nesses 60 quilômetros de distância existe a cordilheira. É possível que, quando esses trabalhos forem concluídos, e veja, começou em 1859, nós estamos em 2022 e o trabalho não está concluído. Significa dizer que poderá haver uma surpresa no mapa do Brasil no futuro, porque quando esses marcos adensados forem todos eles colocados no local, evidentemente que as curvas que aparecerão no mapa serão curvas diferentes, ou aumentando ou diminuindo o espaço do país. Em 1998, com uma bolsa do governo da Espanha, eu fui à Europa, notadamente a Espanha e Portugal, visitar as melhores universidades de lá e escrevi esse livro, Fronteira Brasil-Venezuela, Encontros e Desencontros. Aqui estão todos os tratados, toda a situação demarcatória da fronteira com seus limites, com a densificação dos marcos. Eu fiz uma pesquisa exaustiva nas universidades da Espanha e de Portugal para chegar a essa conclusão. Quem se interessar, procura o livro para ler todos os tratados que ocorreram.
Esse livro tem o prefácio do presidente José Sarney, do ex-presidente José Sarney, porque ele ficou encantado com os detalhes que aqui estão colocados. E aqui eu trago agora, para exemplificar, esse caso do massacre do Hashimu. As pessoas devem se lembrar que no passado, não sei se foi 98, 99, por aí, o Brasil ficou numa situação muito ruim perante o mundo, porque apareceu na mídia que garimpeiros brasileiros massacraram índios Yanomami nesse local chamado Hashimu. E vejam só, aqui em Boa Vista, um dia chegou um avião com o ministro da Justiça da época, com o presidente da FUNAI, com o comandante militar, e foram de avião até lá no local do massacre. Tomaram as providências devidas, etc., encontraram ainda alguns corpos, alguns ossos, etc. E aí, instalado esse processo na Polícia Federal, não chegou a uma conclusão, sabe por quê? Porque a Comissão Brasileira de Limites, no caso do Norte, instalada em Belém, foi averiguar a exata localização do massacre, e o massacre ocorreu dentro do território venezuelano. 17 quilômetros dentro do território venezuelano, foi lá que ocorreu o massacre do Hashimu, portanto, não foi em território brasileiro. Isso é importante porque nós precisamos ter certeza qual é o mapa do Brasil que Roraima deve ter. Não esquecer de continuar esse processo de densificação dos marcos. Veja, Tratado de Madrid, 1750, Tratado de Limite, 1859, portanto, mais de 100 anos depois. Então, vejam, essa é a situação do limite do Brasil, notadamente do estado de Roraima, com a Venezuela. Eu lhes falei no começo que nós temos um outro país aqui do lado, a Guiana, que será objeto de uma outra aula posteriormente. Estudem, procurem conhecer todos os tratados e vamos prosseguir exigindo que o governo federal do Brasil e o governo da Venezuela novamente retome os trabalhos para a densificação dos marcos e colocando-os intervisíveis, pelo menos no trecho da nossa cordilheira ali no BV8. Muito obrigado.